Saudações, habitantes do mundo dos 12. Para quem não sabe, está acontecendo a segunda edição do evento de expedições. Não vou explicar a fundo aqui, mas vou deixar na descrição do vídeo o link para a notícia oficial que explica tudo sobre esse evento. Basicamente, é um passe de batalha onde você deve derrotar diversos chefes de calabouços que foram muito bufados. São calabouços de nível baixo que foram readaptados para uma experiência late game. Agora é hora de encarar o baú dos ferreiros. Eu achei bem interessante a mecânica desse calabouço, combina muito com o fato do boss ser um baú com dentes. Primeiro, vamos falar rapidamente sobre os monstros. Eles são bem simples, sem feitiços muito complexos. A maior característica é que eles batem bastante no corpo a corpo. Além deles serem fortes no corpo a corpo, o padeiro consegue dar buffs de retirada de PA para seus aliados e também remover as esquivas de PA do time do jogador. Quem se aproveita disso, na verdade, é o mineiro, que consegue remover 2 PAs em uma área de 4 ao seu redor. Uma área bem grande, tome cuidado. Já o ferreiro apenas reduz danos, como se fosse um feca. Agora, sobre o boss. O baú dos ferreiros começa a luta no estado invulnerável, porém é muito fácil remover esse estado. Basta derrotar todos os monstros comuns da luta. Aí, no final do próximo turno do baú dos ferreiros, ele perderá a invulnerabilidade de forma permanente. Porém, é agora que a coisa fica complicada. Se um jogador der o último golpe para finalizar qualquer monstro, o baú dos ferreiros se teletransporta para esse jogador e o come. É isso mesmo, você toma hit kill do boss. Existem duas formas de combater esse perigo e evitar que seus personagens sejam derrotados. A primeira é deixando os monstros comuns com menos de 10% de vida. Aí, no turno do baú dos ferreiros, ele comerá esses monstros fracos. No entanto, essa estratégia apresenta uma grande desvantagem, que é o fato do baú dos ferreiros ganhar 1 PM e 5% de danos para cada inimigo comido. Portanto, ele pode acabar se tornando um formidável inimigo com esses atributos. Especialmente pensando que o feitiço de danos dele é global, ou seja, atinge todos os jogadores ao mesmo tempo. Uma forma de evitar completamente esse buff do baú dos ferreiros é deixando invocações darem o último hit nos monstros, que foi a estratégia que eu utilizei nesse vídeo aqui. A invocação, dando o last hit no monstro, faz com que o boss se teletransporte e coma a invocação, e não o jogador que a invocou. Isso faz com que você não precise sacrificar personagens e também não precise aguentar um baú dos ferreiros muito bufado. O Synchro do Sheller é uma ótima ferramenta aqui, pois pode derrotar múltiplos inimigos de uma vez só, uma vez que o Synchro explode ao ser ativado, e portanto, o baú dos ferreiros não consegue comer o Synchro. Invocações que conseguem causar dano em área em um único golpe também funcionam bem para derrotar vários inimigos de uma vez só. Mas isso de derrotar vários inimigos de uma vez só não é necessário. Você pode utilizar essa tática de invocação com a boa e velha Arachne também, derrotando os monstros um por um. No entanto, tome cuidado para não deixar um inimigo com menos de 10% da vida muito próximo da virada de turno. Isso porque caso você não consiga derrotar o inimigo no turno em andamento, o boss vai comê-lo no início de seu turno e vai ganhar os buffs. No geral, achei um calabouço bem tranquilo, não apresenta muitas dificuldades. Boa sorte, aventureiros!
Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!